Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Python para todos e continuando aí na questão do módulo 2 de coleções, vamos ver então agora como fazer a manipulação de índices de valores de variáveis do tipo lista. Então veja o seguinte, eu vou aqui no Google, vou digitar Google Colab, vou clicar em Google Colab, tá? E é muito importante que, enquanto você vai vendo meus vídeos, você também pratique, que você abra o seu Google Colab, treine o seu código, faça o seu código aí também. Estou criando aqui um new Google Colab, tá, pessoal? E aí agora, o que vai aparecer? Basicamente, a gente vai aparecer então um novo notebook, que é um documento onde a gente pode colocar os comandos de Python e com esses comandos a gente vai construir então as nossas variáveis do tipo lista, que é uma coleção, tá? E é um tipo que você consegue enumerar. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui então. Aqui parece que não está conseguindo abrir, às vezes a internet dá uma falhada. E o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou dar continuidade aqui. A gente pode deslocar as células aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu tinha prometido a questão de indexação da lista, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó. Então eu vou dar um print aqui só para a gente ver o que vai acontecer, pessoal. E aqui eu vou colocar então para ele imprimir. Eu tinha falado que a gente pode selecionar mais de um índice, tá? Então só para vocês terem a ideia, lista aqui, ó, era 1, 5, 3, 2, tá? Só que ela tinha mudado na verdade. Então eu vou dar um print lista só para a gente ver como é que estava a lista. Então a nossa lista inicialmente criada era 8532 e eu quero mostrar apenas os valores que estão em primeira posição, que é o índice 0, e segunda posição, que é o índice 5. Detalhe, aqui eu coloquei 2, mas ele não imprime a terceira posição, o terceiro elemento aqui, tá, pessoal? Ele só vai até o índice 1, o que seria o índice 1, que é o 5 aqui, tá? Então isso é um cuidado que você tem que ter na hora de mandar imprimir vários valores de uma lista. Se você não tomar esse cuidado, não vai ficar. Você vai achar que vai pegar todos os valores da lista e só vai pegar alguns valores, tá? Eu poderia ter feito também uma outra coisa, pessoal, para a lista, que seria isso aqui, ó, lista. Eu poderia colocar assim, ó, de 0, 2 pontinhos apenas. E aí aqui a gente pode mandar imprimir. O que será que vai aparecer, hein, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, ó. Então eu vou mandar imprimir. E olha só o que vai aparecer agora, ó. Então ele vai imprimir todos os valores a partir de 0. Se eu tivesse colocado 2, por exemplo, ele vai imprimir todos os valores a partir de 2, que é justamente esse é o valor de índice 2. Né? Quando eu falo a partir de 2, é a partir do índice 2, tá? Então aqui é índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, e aí ele vai até lá, tá? Agora eu poderia ter feito uma outra coisa, ó, pessoal. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito o contrário, ó. Eu poderia ter feito print, lista. E aí vamos colocar aqui, ó. Botar assim, ó, 2 pontinhos até 3, por exemplo, ó. O que será que ele vai imprimir, ó? Ele vai imprimir. Vamos recordar o que é lista, né? O conteúdo de lista, ó. Sempre olhando para o conteúdo de lista completo, para a gente entender o que está fazendo, ó. O conteúdo completo de lista era esse aqui, tá? E aí que quando eu mandei esse comando aqui de imprimir todos os valores desde o início até o 3, detalhe, hein? Esse aqui é índice 0, esse é índice 1, esse é índice 2, esse é índice 3. Ele não imprime o de índice 3, tá? Quando eu ponho no valor inferior aqui, né, o valor inferior que era 2, por exemplo, ele imprimiu começando a partir do índice 2. Mas o índice final não vai até aqui, o índice que está marcado aqui, tá? E aí, só para a gente finalizar então, pessoal, tem uma outra coisa interessante dentro disso, que é eu poderia fazer print, vou botar sempre aqui, lista, tá? A lista completa, e eu poderia colocar, ó, lista, valor negativo. Nossa, como assim? Menos 1, né? Vamos entender o que significa quando tem valor negativo, ó. Vou mandar rodar, e olha só o que aparece, pessoal. Apareceu o valor 2, né? Por quê? Pensa no seguinte, ó. Esse cara é índice 0, 1, 2, 3.
Só que o negativo desse cara, que é 0, vai para menos 1, que é aqui. E se fosse menos 2? Vamos ver o que aconteceria se fosse menos 2? Ó, menos 2, ó. 3, menos 3. Vamos lá, vamos avançando, hein? Menos 3. 5, menos 4. 8. Então, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. E se eu tivesse feito assim, ó? O que será que vai acontecer, hein, pessoal? Olha só que bacana. Ele vai imprimir todos os valores até menos 1. Só que menos 1 é o último elemento. Então ele imprime todo mundo daqui até aqui. Por quê? Porque a indexação é de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então isso aqui, ó, vamos ver se dá certo. Ó, equivale a fazer isso. Ó. Tá vendo? Eu poderia usar os índices negativos também para brincar, para fazer esse tipo de coisa. Tá, pessoal? Depois de saber como usar os índices aqui, pessoal, tem vários outros truques de indexação que eu explico lá na nossa página, no Coleções aqui no notebook, está explicadinho, passo a passo. Isso aqui é só para você ter uma primeira noção e entender como é que funciona, tá, pessoal? Eu acho que a parte importante era essa, mas eu vou te dar alguns comandos que você pode brincar ou usar com lista. Por exemplo, você pode fazer a soma de todos os elementos da lista, obter o número de elementos da lista. Isso eu vou fazer na terceira aula desse módulo 2, tá? Então eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado e espero que você tenha principalmente praticado, porque se você não praticar, fica muito difícil de aprender linguagem de programação. E essa super ferramenta que a gente tem de graça no Google, basta ter uma conta Google, basta ter o e-mail Google que você tem acesso a essa super ferramenta. Ela é muito boa, não precisa se preocupar com instalação, com problema de, enfim, de configuração. É super rápido, você já consegue sair programando em pouco tempo, tá, pessoal? Então agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado e se você gostou, curte e divulgue para os seus colegas para eles também aprenderem Python. Muito obrigado e até a aula 3, pessoal. Tchau!